Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos estudar as drogas adrenérgicas. Lembrando que as substâncias adrenérgicas existem no nosso corpo e que a farmacologia vai fazer é mimetizar essa atividade. Antigamente esse grupo era chamado inclusive de simpático-miméticos. Miméticos de mimetizar, simpático de ser atividade do sistema nervoso simpático. Atualmente esse grupo é denominado de drogas adrenérgicas. Obviamente, no corpo humano, nós vamos ter as substâncias que são catecolaminas normais, fisiológicas, que seria adrenalina, noradrenalina e dopamina. Ou na sequência de síntese, dopamina, noradrenalina e adrenalina, fisiologicamente, como nós iremos ver no nosso próximo slide. Então, vocês estão vendo aqui no nosso slide exatamente da onde vem a minha dopamina, que seria a primeira substância ativa, a minha noradrenalina, que seria a segunda substância na rota, e a última substância, adrenalina. Da onde é que elas são fabricadas? Fisiologicamente, elas são fabricadas a partir do aminoácido tirosina. Essa tirosina, lá no neurônio, no neurônio e também na suprarrenal, ela vai se transformar em DOPA, através de uma enzima chamada de tirosina hidroxilase. Esse intermediário da reação química DOPA, ele é altamente importante, porque em algumas situações clínicas, como por exemplo no mal de Parkinson, é utilizado a L-DOPA, que é esse intermediário químico. Na verdade, L-DOPA porque é a forma levógira da DOPA. Essa DOPA, ela vai ser transformada em dopamina. E quem faz essa transferência da DOPA, ou transformação da DOPA em dopamina, é a enzima chamada de DOPA descarboxilase. E é super importante a gente gravar o nome dessa enzima. A DOPA descarboxilase é a enzima que vai transformar a minha DOPA em dopamina. E a dopamina, sim, já tem atividade vasoativa importante e ela já é propriamente uma catecolamina. Bom, e a gente vai ver daqui a pouquinho essa história da catecolamina, tá ok? Muito bem. Então, essa minha dopamina, que já tem atividade sobre receptores dopaminérgicos e atividade adrenérgica, portanto, ela se continua a reação metabólica se eu tenho uma próxima enzima, que seria uma hidroxilase. Vocês podem observar aqui, ó, eu tenho essa molécula, que é da dopamina, e aqui, ó, incorporou-se uma hidroxila. Quando eu incorporei a hidroxila, o que era dopamina passa a ser chamado de noradrenalina e, evidentemente, que essa leve alteração da estrutura química faz com que haja modificações importantes na ação. E a gente já pode gravar uma coisa super importante. Olha só, quando você faz quando você tem a noradrenalina ela não consegue agir sobre o receptor beta 2. Importante isso. Grava isso. Noradrenalina não consegue agir sobre receptor beta 2. Muito bem. Se nós temos a próxima enzima, que é uma metiltransferase, nós podemos adicionar o metil. E aí, o que era noradrenalina com o metil passa a ser chamado de adrenalina. E agora sim, eu poderia dizer uma coisa muito importante para vocês agora. Na verdade, vamos dizer, não é? A adrenalina, ela é capaz de agir em todos os receptores adrenérgicos, tanto no alfa 1, tanto no alfa 2, no beta 1, no beta 2 e no beta 3. Ou seja, ela é inespecífica. Diferente da noradrenalina, que é um pouco mais específica, pegando aí os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 3, mas com pequena ou nula atividade sobre o receptor beta 2. Vamos dizer que nula clinicamente para a gente poder fixar, tá ok? Muito bem. Vamos seguir. Então, nesse slide, nós estamos vendo os receptores adrenérgicos para noradrenalina, como eu coloquei aqui, ou adrenalina. Por que eu separei aqui, professor? Porque a adrenalina é capaz de agir sobre todos eles, não é? Mas a noradrenalina não age sobre o beta 2 clinicamente. Então, os receptores adrenérgicos são alfa 1, alfa 2, os alfas, beta 1, beta 2 e beta 3, os beta. Preste atenção. Até pouco tempo a gente não tinha droga que agia sobre beta 3. Por isso que nas aulas a gente não falava do beta 3. Mas agora nós já temos, e a gente vai ver na aula de hoje, atualizando aqui no nosso canal. Veja bem, as drogas que vão agir sobre receptores alfa 1, beta 1, são normalmente excitatórios. Quando eu tenho atividade sobre receptores terminada em 1, normalmente ele é excitatório. Ou em número ímpar, normalmente excitatório, como no beta 3.
É claro que há exceções, mas é um macete para ficar mais fácil de gravar. Preste atenção, independente do receptor, quando ele é terminado em número ímpar, normalmente ele é um receptor excitatório. Quando o ligante se liga, eu tenho uma resposta excitatória. Quando eu tenho um receptor terminado em par, eu tenho normalmente um receptor inibitório. Quando o ligante se liga, eu tenho uma resposta inibitória. Captaram o macete? Vamos seguir? Bom, aqui é só para a gente ver a sequência de possibilidades de uma neurotransmissão adrenérgica, onde eu vou ter a minha tirosina, que nós já falamos sobre ela, que essa tirosina vai produzir a minha noradrenalina, e nós vimos que para produzir a noradrenalina ela vai ter que transformar-se primeiro em dopa, depois em dopamina, depois em noradrenalina. A tirosina hidroxilada produz a dopa é descarboxilada, produziu a noradrenalina, e eu tenho a nossa querida noradrenalina aqui fabricada, que vai ser empacotada em vesículas, porque se ela ficar livre aí, ela é facilmente destruída por uma enzima chamada de MAO. Preste atenção que isso vai ser importante. Por que, professor? Porque nós temos drogas que são inibidoras da MAO. Ora, se a droga inibe a MAO, e a MAO é quem destrói a noradrenalina, ao inibir a MAO, eu aumento o conteúdo de noradrenalina. Capite? Então nós vamos ter drogas importantes que são antidepressivos, inibidores da MAO. Vai aí já um nome, a moclobemida. Beleza? Então, essa noradrenalina, ela precisa ser fabricada e empacotada. Não pode ficar livre ali no citoplasma, senão ela é metabolizada pela MAO. Muito bem. Após ela ser empacotada, vai ficar ali guardada até que haja o potencial de ação. Quando há o potencial de ação, o que vai acontecer? A exocitose. Porque abre canal de sódio, a célula despolariza, abre os canais de voltagem dependente de cálcio, entra cálcio, a modificação do citoesqueleto, empurrando a vesícula contra a membrana pré-sináptica e a liberação do neurotransmissor. E aí vai uma coisa mega importante. Na hora que eu libero a noradrenalina na fenda sináptica, eu vou ter a ação dela sobre o receptor que vai estar ali. O alfa 1, o beta 1, o beta 2. E, eventualmente, o alfa 2, ou, dependendo da área, o beta 3. Veja bem, por que eu falei do alfa 2, eventualmente? Porque o alfa 2, ele é aquele receptor que está aqui, ó, preponderantemente pré-sináptico. A função do receptor alfa 2 é funcionar como uma orelhinha, captar quanto de neurotransmissor está sendo liberado. Então, eu estou liberando aqui o neurotransmissor, mas como é que ele vai saber? Como é que o neurônio pré-sináptico ele vai saber que está bom? Que deve parar de liberar noradrenalina? Através deste receptor pré-sináptico, que é o receptor alfa 2. Isso vai ser importante, porque se eu usar uma droga agonista alfa 2, eu vou estimular o receptor. E ao estimular o receptor, eu paro de liberar noradrenalina. Compreende? Se eu estimular o receptor alfa 2, a minha tendência vai ser parar de liberar noradrenalina. Ok? E aqui na fenda sináptica, a minha noradrenalina, ela pode ser metabolizada por uma enzima chamada de CONT. E agora é outra enzima, CONT, que significa catecol-O-metiltransferase. Essa enzima, ela é muito importante, mas ela só pega as catecolaminas. Olha o nome dela, catecol-O-metiltransferase, chamada pela sigla de CONT. Ela só pega as catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Vamos começar a gravar aí, legal. Adrenalina, noradrenalina e dopamina, as fisiológicas. A gente vai ter o isoproterenol, que já é um fármaco. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Beleza? Então, vamos pegar o mesmo esquema? Se eu inibir a MAO, eu aumentava a noradrenalina. E se eu inibir a CONT, eu também vou aumentar a noradrenalina. Ok? Que é o que acontece, por exemplo, em relação ao entancapone e o tolcapone, que são drogas que vão inibir a CONT. Nós vamos estudar isso mais à frente. Tranquilo? Ah, sim, eu falei do receptor alfa 2, ele também pode ser encontrado pós-sináptico. Aonde é que pode acontecer isso? No trato digestório. Muito bem, aqui nós estamos vendo um receptor e toda a logística do receptor. Receptor beta 2. O receptor beta 2, como eu falei no macete, 2-par, ele é um receptor inibitório. Então, quando ele é acionado pelo ligante, que nesse caso seria a adrenalina,
por exemplo, fisiológica, vai induzir um relaxamento. A adrenalina, por exemplo, ela pode agir sobre o receptor beta-2. E sabe onde está o receptor beta-2? Um lugar interessante, lá na árvore brônquica. Então, ao agir sobre o receptor beta-2, ela pode promover uma broncodilatação. Daí o uso da adrenalina no quadro asmático, a possibilidade do uso dela no quadro asmático. E outra coisa importante do beta-2 é estar nos vasos. E lá nos vasos, o beta-2 pode promover o quê? Relaxamento. E relaxamento nos vasos leva a vasodilatação. Ok? Muito bem. Então, olha o que vai acontecer. Quando ele estimular o receptor beta-2, eu tenho ativação dessa proteína G, que vai ativar a adenilato ciclase, que vai gerar um aumento do AMP cíclico, ativando a proteína quinase A, que vai causar uma inibição da miosina. E essa inibição da miosina vai, consequentemente, levar ao relaxamento, que seria a vasodilatação. E, portanto, broncodilatação, vasodilatação, melhora a perfusão respiratória ou diminui a pressão arterial. Né? Evidentemente que nós vamos ter outros lugares onde vai ter o receptor beta-2, como, por exemplo, no pâncreas, responsável pela liberação de glucagon. Mas a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Bom, nós vamos ter também receptores alfa-1. Alfa-1 excitatório. Esse receptor alfa-1, o que é que vai acontecer? Esse receptor alfa-1 ele vai ativar a enzima fosfolipase C, que vai aumentar o IP3, que é o trifosfato de inositol. Esse aumento do trifosfato de inositol vai com que haja abertura dos canais de cálcio, tanto do sarcoplasma quanto da membrana, dos canais de membrana, e esse cálcio ao entrar vai promover uma contração muscular. Veja que nesse caso aqui, professor, o alfa-2, o senhor não disse que alfa-2 era inibitório? Veja bem, eu disse que, preponderantemente, que o macete que eu disse é que quando o receptor é terminado em par, ele normalmente é inibitório e ímpar excitatório. É claro que nós temos exceções. Bom, e aqui nós vamos ter o receptor beta-1. O receptor beta-1 ele está, sobretudo, nós vamos ter vários lugares, mas um lugar muito importante é no coração. E quando ele é acionado, ele vai desencadear uma resposta de estimulação, que seria de aumentar o AMP cíclico, e esse aumento do AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar quem? Canais de cálcio, abrindo canais de cálcio, liberando canais de cálcio da membrana e cálcio entrando, do retículo sarcoplasmático, e esse cálcio liberado vai promover contração, que no caso do coração vai promover o aumento de uma propriedade importante cardíaca, que é o inotropismo. Inotropismo, força de contração. Primeira propriedade cardíaca, inotropismo, força. Segunda propriedade, cronotropismo, frequência cardíaca. Gravaram as duas propriedades? Inotropismo, força de contração. Cronotropismo, frequência. Batimotropismo, excitabilidade. E dromotropismo, condutância. Ok? Bom, aqui nós temos um mapa geral dos receptores adrenérgicos e algumas principais ações dele. Vamos lá olhar. Aqui vocês estão vendo o seguinte, o receptor alfa-1. O receptor alfa-1 ele vai causar estimulação da saliva, então tem um aumento da saliva, mas não em conteúdo, a saliva fica viscosa. Vai promover vasoconstrição. E lembra, vasoconstrição gera aumento de resistência periférica vascular. É importante isso. Vamos lembrar uma coisa, ó. Pressão arterial, não é? Lembram disso? Pressão arterial é igual a débito cardíaco, horrível aqui para escrever, né? Mas vocês estão acompanhando, débito cardíaco vezes a RPV, que é a resistência periférica vascular. Então, toda vez que eu aumento, que eu faço vasoconstrição, não é? Eu promovo um aumento da resistência periférica vascular, e esse aumento da resistência periférica vascular gera um aumento da pressão arterial, vez que é diretamente proporcional à pressão arterial. Tudo bem? Então, é por isso que eu tenho um aumento da pressão arterial. Também, ao promover a ação sobre alfa-1, eu tenho lá na musculatura radial da íris, o alfa-1, e ao estimular o alfa-1, eu promovo uma contração dessa musculatura radial, e ao contrair a musculatura radial, eu promovo a midríase. Preste atenção, não caia nessa. Midríase ela é consequência da contração da musculatura radial. E miose, professor, também uma contração, só que da musculatura circular. Receptores diferentes,
No caso da miose, contração da circular, que é estimulada por colinérgico e não adrenérgico, tá? Contração esfinteriana, isso vai ser importante em relação à questão do HPB, por exemplo, né, da hipertrofia prostática benigna, a gente tem a ajuda aí das drogas que façam relaxamento esfinteriano, ou seja, que sejam antagonistas alfa-1, e também a estimulação dela leva à glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Tudo bem? Bora lá. O receptor alfa-2, eu falei que ele estaria onde, o receptor alfa-2? Preponderantemente pré-sináptico. E a função preponderante dele seria o quê? Controle da quantidade de noradrenalina. Ele é a orelhinha que está regulando o tom da minha voz. Ok? Além disso, ele vai causar uma redução também da liberação de insulina. Então, alfa-2, a estimulação alfa-2 adrenérgica diminui um pouco a liberação de insulina e tende a fazer quadros hiperglicêmicos. Muito bem. O receptor beta-1. O receptor beta-1 ele está relacionado, sobretudo, ao coração. E a estimulação beta-1 adrenérgica vai fazer o quê, gente? O que é que a estimulação beta-1 adrenérgica vai fazer? Aumento das propriedades cardíacas. Eu falei de 4 super importantes. Quais foram elas? Inotropismo, força. Cronotropismo, frequência. Batimotropismo, excitabilidade. Dromotropismo, condutância. O eletrocardiograma é um exame para avaliar o dromotropismo. E nós vamos ter os receptores beta-2. Sim, eu pulei aqui do beta-1. O beta-1 também vai causar aumento da renina, que vai colaborar para o aumento da pressão arterial. Lembra que a renina está sendo liberada lá pelo aparelho justaglomerular lá no rim, né? E ela vai pegar o angiotensinogênio e transformar em angiotensina 1, para que depois a angiotensina 1 se transforme em angiotensina 2 pela ECA. E essa angiotensina 2 ela é pró-hipertensiva, por várias razões que a gente vai estudar mais na frente, né? Que seria vasoconstrição direta, seria também por aumento da aldosterona, né? Por aumento da sensibilidade de receptores adrenérgicos de modo geral. Então é importante aí. E também a possibilidade de estimulação da lipólise. Muito bem, vamos ao receptor beta-2. O receptor beta-2, ele 2-PA, normalmente inibitório. Então ele vai estar lá nos vasos e vai causar vasodilatação. Vasodilatação. Se vasodilatou, vai causar o que aqui? Redução da RPV. Se diminui a RPV, vai diminuir a PA. Então, promove redução da resistência periférica vascular. Promove broncodilatação. Que aí nós vamos ter as drogas que são beta-2 utilizadas no tratamento da asma. Já podemos lembrar aqui alguns nomes importantes, como fenoterol, salbutamol. Também, eu já tinha falado sobre isso, ela vai estar lá no pâncreas e vai determinar a estimulação do glicogênio, do glucagon. E esse glucagon é quem vai determinar algumas ações, como glicogenólise, tanto glicogenólise muscular e hepática. Lembra só de um detalhe, o glicogênio do músculo só serve para o músculo, ele não sai do músculo. Quem ajuda na glicemia é o glicogênio hepático, né? Relaxamento uterino, isso é muito importante, gente, muito importante. O receptor beta-2, quando estimulado, ele relaxa o útero e, portanto, determina uma ação que nós chamamos de tocolítica, ou posso chamar também de uterolítica. Muito importante, drogas que ajam sobre o receptor beta-2 para evitar um parto prematuro, para relaxar um útero que está responsivo, que pode fazer uma prematuridade. E a gente vai ver algumas drogas aí. Que podem, a gente já viu na aula de anticolinético que nós temos drogas como o piperidolato, mas nós temos drogas que são beta-2 agonistas que vão fazer relaxamento uterino. Nós vamos ter também o controle da liberação também de noradrenalina, e também relacionado ao tremor de repouso. Embora que tremor de repouso está muito mais relacionado ao receptor alfa-1, tá? E em relação ao receptor beta-3, a estimulação beta-3 ela vai causar a lipólise. Então, como vocês estão vendo aí, eu deixei até em amarelinho, Ela vai causar a lipólise. Ok? Tudo bem? Vamos à nossa próxima. Muito bem. O que é que nós estamos vendo aqui? A classificação das drogas adrenérgicas. Então, nós podemos classificar as drogas adrenérgicas da seguinte maneira. Preste atenção. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser catecolaminas ou não ser catecolaminas? Devagar, professor.
ser, olha lá, catecolaminas. Catecol, ter o radical catecol e ser uma amina. Por isso, catecolaminas. O que é ser uma catecolamina? É ter isso aqui, ó. Isso é um catecol. É ter no anel benzeno, no carbono 3 e no carbono 4, hidroxila. Então, quando a molécula tem no carbono 3 e no carbono 4 do anel benzeno, hidroxila, ela é chamada de catecol. Como ela tem uma amina, eu vou chamar ela de catecolamina. Beleza? Para que essa informação? Devagar, essa informação vai ser muito importante para a gente. Ela não é só informação meramente química. Ela tem aplicabilidade clínica e por isso que ela está aqui para a gente estudar. Mas vamos gravar essa primeira informação. Elas são aminas catecólicas ou catecolaminas, fica mais bonitinho, a sonorização de falar catecolaminas. Nós vamos chamar aí adrenalina, dobutamina, dopamina, isoproterenol e noradrenalina. São catecolaminas. Tem hidroxila no carbono 3 e 4. E as não catecolaminas são todas as outras. Eu coloquei aí algumas: anfetamina, efedrina, fenilefrina, fenilpropanolamina, metaraminol, terbutalina. Eu poderia ter falado aí de salbutamol, fenoterol, né? N outras drogas. Mas eu quero que vocês gravem o seguinte: as catecolaminas. Então, quem são as catecolaminas? Adrenalina, dobutamina, dopamina, isoproterenol, isoprenalina e noradrenalina. Beleza? Professor, mas qual a importância clínica disso? Temos importância sim. Veja. O fato de ser catecolaminas significa que elas levam uma ação rápida, elas têm ação rápido, tanto de indução do efeito como de suspensão do efeito. E por que o efeito passa rápido? Porque as que são catecolaminas, elas são metabolizadas pela MAO, monoaminoxidase, e pela CONT, catecol ou metiltransferase. Então, eu tenho dois tipos de enzimas que vão metabolizar, a MAO e a CONT. Então, eu tenho uma rápida ação, porque são drogas de ação direta, isso é importante. As catecolaminas são drogas de ação direta. Não quer dizer que todas as não catecolaminas não são diretas, mas as catecolaminas são drogas de ação direta. Isso é importante. E quando é de ação direta, a ação é mais rápida. Se eu vou direto a alguém, falar direto a alguém o que eu penso sobre ela, eu tenho uma ação mais rápida. Então, quando a droga age diretamente sobre o receptor, a ação é mais rápida. Quando a droga age de forma indireta, ela age ou aumentando a síntese, ou ela age bloqueando a enzima, ou ela age aumentando a secreção do neurotransmissor. Então, a ação indireta é ou aumentou a síntese, ou aumentou a secreção, ou inibiu a enzima. A ação direta não, é direto sobre o receptor. Então, as drogas de ação direta são drogas que agem mais rápido, mas também perdem o efeito mais rápido porque são metabolizadas por duas enzimas, pela MAO e pela CONT. Outra informação clínica importante: as catecolaminas até hoje elas não podem ser usadas por via oral, porque elas são rapidamente metabolizadas, inclusive por uma enzima chamada de MAO que está lá no intestino. Então, assim, não dá para usar catecolaminas por via oral, não dá. Eu posso usar as não catecolaminas. Então, aquela história de ter hidroxila no carbono 3 e 4, olha como é importante clinicamente. Né? E outra informação mega super importante é que as catecolaminas não atravessam a BHE. Então, se eu injetar na veia de um paciente 200 quilos de adrenalina, não chega nada no cérebro, porque ela não atravessa a BHE, ele vai morrer. Vai morrer porque ele vai ter uma parada cardíaca, né? Mas não vai chegar no cérebro, porque a adrenalina não atravessa a BHE, a dopamina não atravessa a BHE, a noradrenalina não atravessa a BHE. Eu sei que você está pensando, e não existe noradrenalina no cérebro, professor? Claro que existe, gente, mas ela é produzida no cérebro, porque quem atravessa a barreira hematocefálica é ou a tirosina ou a dopa. Passou para a dopamina, não atravessa mais. Capite? Perfeito? E as não catecolaminas, ela tem um tempo de ação maior, porque elas são metabolizadas só pela MAO, elas podem ser usadas por via oral, e eu não coloquei aqui no slide, mas ela também atravessa a BHE. Tudo bem? Joinha até aí? Muito bem. Então aqui está a nossa classificação agora em relação à ação. Nós classificamos nesse instante em relação a ter ou não ter catecol, ser ou não ser catecolaminas. Mas agora nós vamos classificar em relação à ação. Direta, indireta ou mista. Lailu. Direta, nós vimos que quem sobremaneiramente é direta são as catecolaminas.
Nós iremos ter outras drogas que também são diretas, mas a principal droga são as catecolaminas, que são de ação direta. Então tá ali, adrenalina, dobutamina, dopamina, isoproterenol, noradrenalina, que são as de ação direta, e eu coloquei outras aí, nafasolina, que é alfa-1, clonidina, que é alfa-2, dexmedetomidina, que é alfa-2, salbutamol, que é beta-2. A gente vai ter N outras drogas que nós vamos estudar ainda hoje, tá ok? Então, drogas de ação direta que vão agir diretamente sobre o receptor, obviamente, efeito mais rápido. As drogas de ação indireta, como eu tinha falado há pouco, elas vão agir ou sobre a liberação, ou sobre a captação, ou sobre a degradação. Então, quando eu digo que uma droga adrenérgica de ação indireta, eu posso falar que ela aumenta a liberação de noradrenalina, como é o caso das anfetaminas, né? Como é o caso do metilfenidato, utilizado no TDAH, como é o caso da tiramina. Tiramina é essa que é um contaminante aí, inclusive em vários alimentos, queijos, defumados, etc. Veja que o metilfenidato, por exemplo, ele vai tanto causar um efeito adrenérgico, que seria um efeito de aumentar a noradrenalina aí, tanto pelo aumento da liberação, também pela redução da captação, como pela inibição da degradação. Então ele é bastante efetivo na ação indireta. Mas eu vou ter drogas que vão inibir a recaptação, que são importantes, como é o caso do ADT, dos antidepressivos tricíclicos. Quem são os antidepressivos tricíclicos? São as drogas que são utilizadas no tratamento da depressão, como amitriptilina, imipramina, desimipramina. A cocaína também vai fazer isso. A sibutramina, droga famosíssima aí, em relação à questão de redução de peso, não é? A sibutramina ela tem uma particularidade porque ela inibe não só a recaptação de noradrenalina, mas também de serotonina. Grava, a serotonina não é uma catecoamina, mas é uma amina. E é uma amina que é metabolizada pela MAO, tá certo? Mas não é metabolizada pela CONT porque ela não é uma catecol. A gente também, nós estamos vendo aí também a atomoxetina. A atomoxetina, ela é um inibidor só da recaptação de noradrenalina. Eu poderia também falar aí da nortriptilina, que também inibe a recaptação de noradrenalina. Nós estamos vendo aí também a duloxetina e o milnaciprano, que também são inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Ok? Bom, seguindo nós vamos ter as drogas de ação indireta que diminuem a degradação, como o metilfenidato, novamente, que eu falei nesse instante, a moclobemida, que inibe a MAO, né? A selegilina, a tranilcipromina, que também inibe a MAO. O entancapone e o tolcapone, que eu não coloquei aqui, inibem a CONT, ok? E aqui de lado nós temos as drogas que são de ação mista, ou seja, tanto ação direta quanto ação indireta. Tanto age diretamente sobre o receptor, como age sobre a enzima. Aí eu tenho a efedrina, que está erradinho aí, está faltando o I, né? Efedrina, fenilpropanolamina e a pseudoefedrina. Tudo bem? Então, vamos repetir. Nós classificamos em relação a ter catecol ou não ter catecol, e agora direta, indireta e mista. Bom, nesse slide nós estamos podendo observar a ação de 3 drogas. Noradrenalina, que aí está chamado de norepinefrina, que tanto faz o chamado de noradrenalina ou norepinefrina, ou epinefrina e adrenalina, tá? São a mesma pessoa. Inclusive, eu já vi gente se atrapalhar com isso. A epinefrina é adrenalina e norepinefrina é noradrenalina. Vamos ver o seguinte, o que está se mostrando aqui nesse esquemazinho lá do Katzung. Um tempo de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Na mesma dose, 10 microgramas por minuto, 10 microgramas por minuto. Noradrenalina, epinefrina, ou adrenalina e isoproterenol. Muito bem. O que é que eu estou vendo? Que a noradrenalina, nesse intervalo de tempo, ela faz uma redução do pulso. Por quê, professor? Pela ação dela inespecífica sobre receptores beta-2. Ela não tem ação sobre beta-2. Então, como ela não tem ação sobre beta-2, ela não vai causar vasodilatação. Olha o que vai acontecer aqui com ela. Ela vai promover um grande aumento da pressão arterial. Veja como a noradrenalina eleva a pressão arterial, porque ela não tem ação sobre beta-2.
Olha como ela aumenta a resistência periférica vascular, porque ela não tem ação sobre beta-2. Ela tem ação sobre alfa-1, que vasocontrai, mas também tem beta-2 no vaso. E se eu estimular beta-2, eu vasodilato, que é o que está acontecendo aqui com a adrenalina. Observe que ela está reduzindo a resistência periférica vascular. Por quê? Porque a adrenalina, ou epinefrina, como está escrito aí, tem ação sobre receptor beta-2. E com isso ela pode causar até uma reduçãozinha da pressão arterial, comparados com a noradrenalina. Já a isoprenalina ou isoproterenol, o que vai acontecer? Ela é mais beta-2. Como ela é mais beta-2, ela vai promover uma maior vasodilatação. E se ela promove mais uma vasodilatação, ela tende a causar um aumento da frequência cardíaca compensatória e uma redução da pressão arterial. Então, vocês estão vendo que a norepinefrina ou noradrenalina, ela é mais hipertensiva do que a própria adrenalina. Por quê? Porque a noradrenalina não age sobre beta-2 e, portanto, ela só causa elevação da resistência periférica vascular. Bom, aqui nós estamos vendo a seletividade, a classificação em relação à seletividade. Então, essa classificação em relação à seletividade, nós vamos ter drogas que agem só em alfa-1, só em alfa-2, só em beta-1, só em beta-2, ou drogas que são mais, vamos dizer assim, promíscuas, que vão agir tanto em beta-1 quanto em beta-2, ou drogas que são muito promíscuas, vão agir em alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. E eu posso falar já de uma para vocês. Qual é a droga que age em tudo, pega um, pega geral? Adrenalina. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Aqui nós conseguimos observar as drogas que agem sobre alfa-1. Fenilefrina, metoxamina. Age só sobre alfa-1. Portanto, se elas agem sobre alfa-1, elas causam vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Eu não coloquei uma droga importante, muito utilizada em descongestionantes nasais. Anotem o nome, é nafasolina. Nafasolina também é uma droga com ação preferencialmente sobre receptores alfa-1. Sobre receptores alfa-2, que são drogas antihipertensivas, obviamente, né, gente? Se ele é agonista alfa-2, ela diz a orelhinha, tá muito, para de liberar. E aí, parando de liberar a noradrenalina, eu tenho redução da pressão arterial. Então, eu tenho aí a alfa-metildopa, né? Eu tenho aí a xilazina, clonidina, a dexmedetomidina. A dexmedetomidina tem até outra aplicabilidade clínica importante. A dexmedetomidina é o Precedex, é utilizado como um anestésico geral, tá? Nós vamos ter aí as drogas que agem só em beta-1, como é o caso da dobutamina, com ação preponderantemente beta-1 adrenérgica. Drogas beta-2, drogas beta-1, o que é que elas vão fazer? Gente, beta-1, coração, aumentar as propriedades cardíacas. Quem lembra lá das propriedades cardíacas? Beta-1, propriedades cardíacas, quais são? Isso, inotropismo, cronotropismo, batimotropismo e dromotropismo. Legal. Beta-2, na árvore brônquica, lugar importante onde ele está, né? Beta-2, né? Claro, em outros lugares, mas importante lá na árvore brônquica. Então, quando eu utilizo uma droga beta-2 adrenérgica, eu promovo uma broncodilatação. Aí, vocês estão vendo aqui o fenoterol, ociprenalina, ritodrina, salbutamol, terbutalina. A ritodrina, eu queria chamar a atenção dela, que também é uma ação muito importante uterolítica, tocolítica, que a gente falou que beta-2 está lá no músculo uterino. Então, quando eu estimulo o beta-2, eu relaxo esse útero, né? A gente vai ter uma droga também muito utilizada na prática médica, que ela também age sobre beta-1, que está aqui embaixo, que é isoxsuprina, que é a inibina comercial, né? Que também, ao agir sobre beta-2, relaxa o útero. No caso da isoxsuprina, também age em beta-1, tá? Claro, nós vamos ter outras drogas que agem em beta-2, como é o caso salmeterol, formoterol. Nós vamos ver essas droguinhas daqui a pouquinho. Drogas que agem em beta-1 e beta-2, eu tenho o butilsimpatol, o isoproterenol, que nós mostramos nesse instante a ação dele, de redução da pressão arterial, da redução da resistência periférica vascular. Por quê? Porque ele age em beta-2. E nós comentamos há pouco que a noradrenalina causava aquele aumento, não é? Porque ela não agia em beta-2. Lembra disso? Já que age em alfa e beta, pega um, pega geral. Quem é a moça que pega um, pega geral? Adrenalina. Adrenalina. Não é? Age em tudo. A dobutamina,
que age também, embora seja mais específica para beta 1. Eu tenho a dopamina, a efedrina e a noradrenalina. A efedrina, gente, ela age em todos, igual a adrenalina, mas age com menor potência. Nós poderemos observar num eu fiz um quadrinho. Esse slide aqui nos mostra aquela questão da estrutura, de ter ou não ter hidroxila no carbono 3 e 4 do anel benzeno, de ser ou não ser uma catecolamina, e de outras modificações no carbono beta e no carbono alfa, que eu não abordei, mas que são modificações que vão alterar a potência farmacológica e a especificidade da ação do medicamento, e também no grupamento amina. Tá? Mas eu gostaria apenas de trazer para vocês essa diferença básica de ser ou não ser catecolamina aqueles que têm hidroxila no carbono 3 e 4. Professor, e se for como o fenoterol, que tem no carbono 3 e no carbono 5, é uma catecolamina? Não. Para ser uma catecolamina, tem que ter hidroxila no carbono 3 e no 4. E lembra a importância de ser uma catecolamina. Ação rápida, passa efeito rápido, não pode ser usado por via oral, não atravessa BHE. Muito bem. Então, esse quadro aqui, eu acho um quadro que resume toda a nossa discussão até agora, onde eu tenho a especificidade de ação. Ó. A adrenalina pegando todo mundo, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Ou seja, a adrenalina pode tanto elevar a pressão na ação alfa 1 adrenérgica, na ação beta 1 adrenérgica, mas também pode provocar redução da pressão arterial pela ação beta 2 adrenérgica. O que não é verdade para a noradrenalina. A noradrenalina não age sobre beta 2. Nós observamos isso num quadro anteriormente, essa diferença da ação. A dopamina, a semelhança da noradrenalina, não age em beta 2. A isoprenalina, ou isoproterenol, mostramos a ação preponderante em beta 1 e beta 2. Portanto, aquelas ações, por exemplo, de causar uma redução da pressão arterial por vasodilatação. A ação da dobutamina com ação mais específica para beta 1, colocamos ela inclusive assim, poderíamos até dizer que a dobutamina teria uma ação seletiva em beta 1 até certo ponto. Né? A efedrina, como eu tinha falado anteriormente, agindo em todo mundo, mas agindo com a baixa potência, ou seja, bem semelhante à adrenalina, né? Mas com a potência muito baixa. O metaraminol seria o equivalente da efedrina para a adrenalina da noradrenalina. Perceberam aqui, ó? O metaraminol age somente em alfa 1, alfa 2 e beta 1, não age em beta 2, semelhante à adrenalina, numa potência baixa. Seria o equivalente da efedrina em relação à adrenalina. E a fenilefrina, fenilpropanolamina, vai agir preponderantemente em receptores alfa 1. São drogas alfa 1 adrenérgicas. Bom, aqui novamente para fixar isso, a comparação dos três, que a gente mostrou no gráfico. A adrenalina agindo em todo mundo, a noradrenalina sem ação clínica em beta 2 e o isoproterenol agindo preferencialmente em beta 1 e beta 2. Ação acentuada nesses receptores. Beleza? Só para a gente fixar. Bom, aqui nós podemos observar as aplicabilidades clínicas de cada medicação. Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, dobutamina, dopamina. Veja que a adrenalina pode ser utilizada em todas as situações. O quadradinho vermelho está em todas as situações. Na asma, no glaucoma, de ângulo aberto, no choque anafilático, no BAV, no tratamento do choque, junto com anestésicos para aumentar a ação do anestésico local, é o chamado vasoconstritor. Também, nessa ação vasoconstritora, junto com o anestésico local, pode ser utilizado a noradrenalina, a isoprenalina, ou isoproterenol aí na asma, porque pega beta 2, né? na BAV, porque pega beta 1. Mas, por exemplo, na BAV, eu chamaria a atenção do uso dos dois aqui, ó, dobutamina e dopamina. Dobutamina é extremamente utilizada nessas situações onde eu preciso manter um tônus cardiovascular. Ok? Bom, nesse slide nós observamos duas drogas importantes inicialmente, que eu já falei sobre esse efeito lá na obstetrícia. Drogas tocolíticas. A isoxsuprina e a ritodrina. Inibina e miodrina.
são drogas utilizadas como tocolíticas, que elas pegam preferencialmente o receptor beta-2 que está lá no útero. E aí promovem uma ação uterolítica, relaxando esse útero e evitando um parto prematuro. Algumas das vezes a ação desse útero está tão responsivo que você precisa usar uma droga adrenérgica junto com a droga anticolinérgica, que seria, por exemplo, o piperidolato do Dactil. Embaixo aqui, nós podemos observar as drogas que são alfa-1 adrenérgicas, como é o caso da fenilefrina, nafazolina, oximetazolina. Né? A efedrina, ela tem ação alfa-1, mas ela também tem ação beta, e ela passa pela BHR, a gente já falou sobre a ação dela, que é direta, indireta e de menor potência. Eu queria chamar bastante a atenção da fenilefrina e da nafazolina. Inclusive, a fenilefrina pode ser utilizada junto com anestésicos locais, está até aqui. Pode ser utilizada junto com anestésicos locais como vasoconstritor. Então, elas podem ser utilizadas para promover midríase e para exame de fundo de olho. Ela é utilizada nos descongestionantes nasais, né, porque na hora que eu contraio os vasinhos lá das costas nasais, eu diminuo o exudado, diminuo a rinorreia e diminuo o edema. E aí eu permito a perfusão, né, a permeabilidade do ar. E também é utilizado no tratamento da taquicardia supraventricular. Então, seriam ações alfa-1 adrenérgicas, ou seja, ação vasoativa, contração de vaso. Ou, no caso do olho, contração da musculatura radial da íris. Bom, aqui podemos observar as drogas beta-2. E eu estou separando as drogas beta-2 adrenérgicas em 3 categorias. Drogas beta-2 adrenérgicas de curta duração, drogas beta-2 adrenérgicas de longa duração e drogas beta-2 adrenérgicas de ultra longa duração. Então, quem seriam as drogas de curta duração? Usadas ali para ação rápida. Fenoterol, grave esse nome, fenoterol, extremamente utilizado na prática, que é o Berotec, salbutamol, o Aerolim, que é utilizado em várias possibilidades, inclusive naquela, o pessoal chama de bombinha, não é? Mas o nome daquilo ali, o correto seria nebulímetro. E temos também as drogas de ação de longa, usadas no tratamento ambulatorial, no dia a dia do paciente asmático, como formoterol, salmeterol e bambuterol. O mais usado, o salmeterol hoje ganhou um grande espaço na prática médica, com o Seretide e outras medicações aí. Bom, e nós vamos ter também as drogas de ultra longa duração, como é o caso do indacaterol, vilanterol, holodaterol. São drogas de ultra longa duração, mais que longa duração. E a aplicabilidade dessas drogas seria naquele paciente com DPOC e no asmático também, mas uma grande possibilidade de tratar o DPOC aí, essas drogas de ultra longa duração, tem uma comodidade terapêutica muito interessante, muito interessante. Bom, aqui agora é a vez das drogas alfa-2 seletivas. A gente falou das drogas alfa-1, falou das drogas beta-1, agora das drogas alfa-2 seletivas. Beta-2, né? Foi beta-2. Então, veja bem, as drogas alfa-2 seletivas, nós vamos ter aí a clonidina. A clonidina ela é usada no tratamento da hipertensão, mas também ela pode ser utilizada em outras situações. Inclusive, na prática é utilizada em outras situações, como redução da diarreia em pacientes diabéticos com neuropatia autonômica. Certo? Ela é utilizada também em tratamento de pacientes que estão em suspensão de uso de narcóticos, de álcool, de tabaco. Ela pode ser utilizada. Né? Nós iremos ter também aí a aproclonidina. A aproclonidina é uma droga interessante, mas ela não atravessa a BHE. Ela não atravessa a BHE e ela é utilizada basicamente como terapia no glaucoma, como vocês podem observar aqui, ó, né? Usado basicamente como terapia do glaucoma. A aproclonidina não atravessa a BHE, diferente da clonidina. Né? Iremos ter também a brimonidina, que é utilizada também no tratamento do glaucoma. Guanfazina, que é utilizada tanto no tratamento do glaucoma como no tratamento do TDAH. Né? Ela é interessante, a guanfacina,
porque ela age diminuindo a pressão arterial por ativar receptores lá no tronco encefálico. Isso é muito importante, essa ação da guanfacina. Tá? A gente vai ter o guanabenzo, que é utilizado no tratamento da hipertensão arterial, e a metildopa, extremamente conhecida, utilizada no tratamento da hipertensão arterial e sendo droga de primeira escolha naquela gestante, na hipertensão na gravidez, nos quadros de SEG, das síndromes hipertensivas específicas da gestação. Primeira droga de escolha é a metildopa, que é uma droga que age em beta-2, em alfa-2, e também subverte a via sintética de produção das catecolaminas. É um falso sinalizador. Aí, nós iremos ter também as drogas aí beta-3 adrenérgicas, as drogas beta-3 adrenérgicas, droga nova, como mirabegron. O mirabegron é uma droga interessantíssima. Por quê, professor? Porque o mirabegron, ela age no músculo beta-3, no músculo urinário, no destrusor, que tem o receptor beta-3. E essa ação sobre beta-3 lá no destrusor facilita o enchimento da bexiga. Então ele relaxa a bexiga, permitindo que eu possa fazer um enchimento dessa bexiga. Então há uma possibilidade de uso no paciente com a bexiga superreativa, na incontinência urinária, na urgência miccional. Inclusive, a aplicabilidade dela é muito interessante no idoso, né, que tem urgência miccional. Você começa com uma dose de 25 mg ao dia. Né? O problema dela é que essa ação também pode pegar outros receptores e causar quadro hipertensivo, pode causar nasofaringite, e esse relaxamento e acúmulo de urina na vesícula pode facilitar também infecções urinárias, e aí facilitar as ITUs no idoso. Né? Bom, o mirabegron, ele é uma droga importante, né? Mas eu tenho uma grande cautela em relação ao mirabegron, porque é uma droga nova, né? Com uma aplicabilidade muito legal para reduzir a urgência miccional, a incontinência lá no meu idoso, mas nós já sabemos informações importantes. Ela é um inibidor enzimático do citocromo P450 e especificamente ou especialmente da CYP2D6 e da CYP3A. Isso é importante, porque ela pode interagir em outras medicações, causando aumento de meia-vida. Então preste atenção aí do mirabegron. Grande potencialidade de uso clínico, mas teremos essa preocupação da possibilidade também dela fazer interações medicamentosas. Bom, por fim, qual é o uso clínico dessas medicações? Em que situações médicas se utilizariam as drogas adrenérgicas? Obviamente em arritmias cardíacas, obviamente em relação a promover uma vasoconstrição em locais ali que estejam sangrando, num procedimento cirúrgico, quando você precisa parar um sangramento, como numa sutura hepática, ali, que é um tecido friável, você colocar uma droga vasoativa ali para diminuir o sangramento, né? Como descongestionante nasal, no tratamento da asma brônquica, no tratamento do glaucoma, no uso oftálmico, no tratamento da narcolepsia, com bons resultados, e nas síndromes relacionadas à narcolepsia, né? Redução da massa corporal, isso aí é bem controverso, mas é possível. E no tratamento do TDAH, sem sombra de dúvida, aí, consolidadíssimo no tratamento do TDAH, e muita gente utiliza aí de forma indiscriminada, né, metilfenidato, para melhorar a memória ou a concentração dos estudos. Perigo grande, porque é uma droga adrenérgica, podendo causar graves complicações. Bom, era isso que nós tínhamos para discutir na aula de adrenérgico de hoje. Prazer em ter vocês aqui. Acompanhe o nosso canal, nossas videoaulas, e até a nossa próxima. Tchau.